Então, o escritório que você começa a trabalhar com a Aloysio é esse com Noronha e Pontual? Não, eles não estavam mais. Era, vamos dizer, juridicamente, era o nome, era a marca e tal, que estava no papel de carta, mas não eram mais. Eles dois já não estavam mais assim fisicamente, né? Depois a sociedade também mudou, aí o Aloysio ficou sozinho e depois, nos anos 70, eu e o Rafael entramos para a sociedade, né? Mas aí, no caso, entre eu entrar e eu sair, digamos, né? Até desfazer a sociedade, teve essas 3 pessoas jurídicas, né? Uma que era Magalhães Noronha Pontual, que veio dos 3 juntos, mas quando eu entrei já não estavam mais os 3 juntos, já não estavam mais os 2, estavam só o Aloysio e os seus aprendizes, né? Que eu fui um deles, Rafael, o João Nascimento e o João Leite também. E depois teve uma outra pessoa jurídica que foi o Aloysio Magalhães de Programação Visual, só ele sozinho, tinha um sócio formal assim, porque tinha que ter, né? Aquela coisa burocrática do Brasil horrível, não pode ter uma empresa sozinho, mas era ele sozinho praticamente. E depois teve a nossa, PVDI. A pessoa jurídica PVDI é formada quando você e Rafael se juntam à sociedade? Deixou de ser o sócio fictício que ele tinha, assim, formal lá no contrato social, saiu e entrou eu e Rafael. E como é que foi, assim, como é que você é chamado para trabalhar lá? Então, teve primeiro esse aviso prévio, digamos, do meu tio Aloysio, né, que falou, ter que conhecer o Aloysio Magalhães, não sei o quê, tarará, tarará. Então já fiquei ligado no escritório do Aloysio por esse meu tio, antes de entrar na ESG, na verdade, isso foi antes de entrar para a ESG. Bom, e no primeiro ano da ESG já comecei a conviver com o Aloysio na ESG e tal, e o João começou a trabalhar com ele, eu era muito amigo do João, a gente fazia trabalho juntos na ESG, então fiquei meio assim, né, tava já interessado em trabalhar com a Aloysio. E aí foi muito engraçado. O Aloysio era uma pessoa mesmo completamente... fazia as coisas de uma maneira sempre diferente do que todo mundo faz, né? Então ele nunca chegou para mim para me convidar para trabalhar no escritório. Aí foi assim, a ESG tinha uma coisa que até quando eu passo lá, quando eu vou lá, e até hoje, quando eu passo ali em frente à esquina da Ribeiro de Davi com a Rua das Marrecas, tinha um bar Congo, né? Chamava Congo. Era um restaurante dentro e um café, um balcão de café na frente. Era o árabe? Não, na esquina da ESG mesmo. Tá, eu me lembro. Chamava Congo. Não era árabe, também não sei se era congolês. Não, era botequim. Agora eu lembro agora. Normal. Enfim, é porque tinha um árabe na Marrecas. Mais interessante da ESG, porque é quando todo mundo saía, e aí todo mundo era assim, pessoas cabeças rebelhantes, tipo o Aloysio, o Décio Pinhatari, assim. Então era assim, uma coisa com uma oportunidade de umas conversas informais ali, com pessoas que eram gênios, né? Eu acho que todo mundo era gênio os professores da ESG eram todos gênios naquela época. E, enfim, por sorte, por circunstâncias assim variadas. E aí eu estava lá num desses cafezinhos, conversando com a Aloysio, falando no escritório, falou assim, aparece lá. Perguntei, né, o escritório você está fazendo, você estava fazendo a Light, estava fazendo, sei lá, coisas assim já que são importantes, estão aí até hoje, e aparece lá. Eu apareci, bom, aí tem uma coisa incrível que eu herdei dele, não sei se eu tinha também isso antes, acho que não. Acho que veio dele mesmo, que é esse negócio de você trabalhar e colocar as coisas na parede. Eu entrei no escritório do Aloysio e tinha, enfim, era um salão grande, assim, um subsolo da casa dele, né? Onde antes era o ateliê dele de pintura que ele transformou em escritório de design. E então tinha uma das paredes vazias, e tinha outra com uma apoteca, com tal, e biblioteca também, estante, e uma parede vazia enorme, a mais comprida e completamente cheia de desenhos. E no caso eu me lembro da marca da Light. Então tinha a marca da Light com espessuras diferentes, com ângulos diferentes, com fundos diferentes, circulares, quadrados, em diamante, triangulares, etc. Enfim, proporções diferentes, tudo. Então eu entrei e sentei assim numa cadeira qualquer ou num banquinho e fiquei olhando. E aí pronto, entendeu? Já foi uma aula, já aprendeu tudo. Já comecei a trabalhar, porque a gente olha e vê, olha, esse ângulo tá bom, esse aqui não tá, agora esse ângulo com essa espessura talvez seja melhor, não tá desenhado, então senta na mesa e começa a desenhar, entendeu? Então foi assim, uma coisa que aconteceu, não teve assim, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo, não.
vai lá, aparece lá, senta lá, e senta e começa a fazer, entendeu? E pronto. E claro que depois combinei o salário, etc, etc. Mas, enfim, a aproximação foi assim, sem... Um cafezinho no Congo. Um cafezinho no Congo. Um cafezinho no Congo era um momento muito legal, muito legal. E aí é muito ruim que não tenha mais o Congo, que tem uma loja de ferragem agora lá. Que não tem nada a ver, completamente inútil para o desenvolvimento futuro da ERJ, essa loja de ferragem, eu acho, né? Mas era muito bom, muita coisa acontecia ali. E você, né, podia se aproximar dessas pessoas de uma maneira que na sala de aula você não pode, né? Enfim, pode também, porque na ERJ era tudo muito informal, mas não pode tanto, ou não pode se aproximar tanto, talvez, né? Do que assim num balcão de bar. Joaquim, você consegue me falar um pouco da passagem do Aloysio, pernambucano artista plástico, para o Aloysio no Rio de Janeiro, designer? Como é que foi esse momento, assim? Eu não acompanhei, né, diretamente, quer dizer, não acompanhei nada, porque, enfim, acho que nessa época mesmo, nesses anos 50, eu nem conhecia o Aloysio. Ouvi falar dele pelo meu tio já era nos anos 60, no começo dos anos 60, né? Porque o escritório do Aloysio começou em 1960 e a ERJ em 62, 63. E o Aloysio foi pouco a pouco, né? Eu acho, quer dizer, foi pouco a pouco, mas já foi bastante brusco, como é que ele, né, toma conhecimento, pouco assim, dessa coisa tão sistemática que era o design na época, né? Não gestual, não autoral, né? Era uma coisa muito mais sistemática. Isso, na verdade, é uma pergunta que você faz que não dá para responder, porque é um enigma, eu acho. Porque como é que o Aloysio passou das artes plásticas para o design sem ser um artista concreto, né? Exatamente, porque todos os outros foram, exatamente. Fácil, né? É muito fácil. E todos os outros foram, como você falou, né? E ele não, acho que ele é o único designer gráfico brasileiro, grande designer gráfico brasileiro, que não foi concretista. Também não era de São Paulo nem do Rio, era de Pernambuco, né? Que pode ter influenciado essa excepcionalidade, né? Agora, o que eu posso explicar, assim, pelo conhecimento... Bom, é claro que ele, enfim, foi lá nos anos 50, ele viajou para a Europa, viajou para os Estados Unidos, ele teve contato com o design, né, no mundo real desenvolvido, que o design já estava bastante presente nesses lugares. Em Filadélfia, ele trabalhou nos Estados Unidos, ele foi para Filadélfia, ele trabalhou com o Feldman, que é um gráfico, então tinha uma indústria lá, assim, à disposição deles. Era uma gráfica, a gráfica do Feldman, esse amigo do Aloysio, artista também, e com o qual ele fez muitas experiências gráficas e entrou muito no mundo da indústria gráfica nesse momento, eu acho que ele entrou na indústria, porque a gente já trabalhava com gráfico com editorial, amador, mas era uma coisa... amador, né? Como dizia o nome, não industrial, no gráfico amador. Mas a Falcon Press, né, essa gráfica de Filadélfia, era uma gráfica normal, fazia catálogos, enfim, livros de arte, fazia offset, uma coisa. E eles de noite ficavam brincando com as máquinas, né? Passando assim papel, assim, sem rodar, né? Faziam experiências de impressão assim, manuais, artesanais com as máquinas industriais. E aí, eu acho que ele foi entrando mais nessa questão do produto industrial. Bom, isso é como ele se aproximou, né? E na França também ele, enfim, fez uma bolsa lá e também teve uma influência aí através, enfim, na Europa e nos Estados Unidos, né? E acho que nos Estados Unidos foi depois. Eu acho que nos Estados Unidos foi mais voltado a essa coisa mesmo da indústria, né? Onde os Estados Unidos têm uma presença muito... Lá isso é uma coisa muito forte. Agora, isso, vamos dizer, como ele se aproximou, né? Agora, como ele mudou a sua linguagem, né? Porque ele passou de uma linguagem, como você estava falando, gestual, né? Tinha uma geometria também no gestual do Aloysio, né? A pintura dele, que é gestual, não é concretista, não tem linhas traçadas não tem retas, né? Precisas, tem retas aproximadas, feitas à mão. Era a linguagem que ele tinha, né? Eu acho que já tinha uma geometria lá. Tem muitas coisas com triângulos, mas não são triângulos de concretistas feitos com régua. São triângulos
feitos assim, né? Malhas e coisas assim, ele já fazia bastante. Eu acho que tem... enfim, eu acho que a relação entre a obra do Aloysio como pintor e a obra do Aloysio como designer tem semelhanças e diferenças, né? A diferença é que ele passou do gestual para a precisão, para o instrumento de precisão, esquadro, compasso, etc., que ele não usava como artista. Era tudo à mão. Por outro lado, tem uma linguagem da forma, da repetição da forma, da fragmentação, que é uma coisa que ele começou a fazer também muito depois, os patterns das marcas de banco, os fundos do cheque, depois o cartema também, que é uma coisa que tem a ver com design, tem a ver com indústria gráfica e tem a ver com os trabalhos gráficos também que ele fazia para as empresas, né? Era quase que uma obrigação. Se qualquer marca tinha uma repetição, você colocava uma repetição. Quando era para bancos, essas coisas, a repetição era obviamente um fundo de segurança, né? Para os impressos de apólices e cheques e tal. Mas enfim, é uma coisa que ele já trouxe da pintura, né? E depois usou muito, muito, muito mesmo no design gráfico. E, bom, mas aí eu acho que tem uma outra coisa que não tem nada a ver com a linguagem visual, que é a personalidade dele, entendeu? Ele era um cara que era muito inquieto, né? Ele não parava, ele não estava satisfeito com nada. Então, enfim, aí isso era uma coisa que ele explicitou, tá aí nos textos dele, que a pintura para ele era uma coisa que não levava ele a atingir os objetivos que ele tinha, que eram objetivos mais de alcance social, de transformação social, e não ficar só na forma, pela forma, né? E não só na expressão artística ou individual, sei lá. Enfim, essa coisa social que acabou levando no fim da vida dele ao Ministério da Cultura, ao Ministério da Educação. Que na verdade o que ele foi mesmo foi Ministro da Cultura, né? Na prática, né? Dentro do MEC. E isso tudo veio da... Eu acho que a centelha disso veio quando ele negou, de certa maneira. Negou não. Não negou enfim, não é que ele achasse que a pintura não deveria ser mais realizada. Ele não queria mais ser pintor, ou fazer pintura, ou ser artista plástico, porque aquilo não satisfazia mais ele. Ele queria ter um alcance maior, e ele achava que o alcance maior que ele ia poder ter como plástico, né? Mantendo a palavra plástico e mudando a palavra artista, seria através do design. Então ele foi. E aí era isso, né? E também então eu acho que era assim, era uma coisa que não existia, né? Era uma coisa totalmente nova e muito atual e muito contemporânea e muito, enfim, estava ali para ser feita, né? O Brasil estava começando a fazer, né? Mesmo as pessoas de São Paulo, por exemplo, que aqui no Rio não tinha, né? São Paulo tinha só Vonner, por exemplo, Alexandre Vonner e o Rubem Martins, né? Já foram duas pessoas que estavam demonstrando ali que aquilo era uma possibilidade, uma necessidade do Brasil. Acho que a Aloysio viu isso também. Isso foi um pouco anterior, né? Esses dois nos anos 50 já estavam fazendo design, o Aloysio ainda não, ele começou já a partir dos anos 60, então ele viu, né, conheceu essa gente, tudo, se juntou com o Vonner, mas aí já foi na ERJ, já estava com o escritório, né. Mas enfim, então ele viu que aquilo era uma coisa nova, que ele estava sempre interessado em mudar as coisas, né, em mudar o mundo, mudar o contexto onde ele estivesse, né. Então acho que o design para ele foi muito assim, um desafio novo, uma coisa nova. E ele foi assim super, se dedicou de corpo e alma a isso, né? E não é à toa que ele tem o prestígio que ele tem na história do design hoje, né? Ficou um pouco desconhecido depois que ele morreu, mas hoje em dia as pessoas ainda sabem quem foi. Enfim, a grande referência da história do design brasileiro é ele, né? Tem o Dia do Design, que é no dia do aniversário dele, enfim. E ele enfim, isso é o resultado da decisão dele, né, de assumir. Acho que isso foi uma decisão dele prévia, né, de assumir esse papel, que acabou ele adquirindo, né, historicamente ele acabou adquirindo esse papel. E bom, aí tem depois a continuação disso pro MEC, né. Então, nossa paradinha.